Oi mundo! Bem-vindos ao Entre Peitos, eu sou a Jéssica Deca e hoje a gente vai falar um pouquinho da vida pós-câncer. Pra quem não sabe, eu tive um câncer de mama HER2 positivo e eu gabaritei o tratamento, né? Fiz a quimioterapia, fiz a imunoterapia, fiz a cirurgia, a implantação do silicone, a radioterapia e eu já tô há 2 anos fazendo uso do tamoxifeno. E eu tenho mais 5 anos ainda tomando meu companheirinho do dia a dia. Mas agora a gente vai falar um pouquinho dos aprendizados e os resquícios de sintomas que ficaram aí nesse meio de tempo. Então vamos começar, acho que com o meu maior aprendizado, é que constantemente a gente recomeça. Ano passado, quando os tratamentos diminuíram e eu fiquei só com tamoxifeno, eu recomecei a viver. Depois de tanto tratamento, eu parei pra curtir. E eu bebi, viajei, dancei, vi meus amigos, várias coisas que quando eu tava conciliando tudo, né, a vida do tratamento, a vida do trabalho e a criação de conteúdo aqui para Entre Peitos, eu não tava dando conta de fazer, né? Afinal, o dia tem 24 horas, eu tava equilibrando outras coisas e realmente não dava. Então hoje eu agradeço aquela Jéssica que curtiu muito o 2024 e eu venho para um 2025 com um novo recomeço, um recomeço de equilíbrio desses hábitos. E para manter meu corpo em equilíbrio, minha alma em equilíbrio, eu fiz algumas escolhas no meu dia a dia. Então eu diminui muito o álcool. Eu incluí 1 hora de caminhada no meu dia a dia, que vou ser bem sincera, mais do que pela atividade física em si, é muito um tempo da minha mente acalmar, e a leitura diária. E falando em leitura diária, eu incluí novamente isso na minha rotina muito pela necessidade de melhora de vocabulário. E daí você vai falar, poxa, mas por que melhora de vocabulário, né? Uma que muita gente não sabe, mas que um dos sintomas mais comuns do pós-tratamento aí do câncer é a falha de memória. Pelo menos no câncer de mama, entre as pessoas que eu conversei, isso é muito comum. E não é que eu perco trecho da minha vida, não é que eu dou um apagão, mas eu esqueço palavras simples do dia a dia. Como garfo, sabe, talher, celular. Isso acontece com uma certa frequência. E eu trabalho falando o tempo todo. E eu sinto que essa perda de vocabulário nem sempre ela é entendida, afinal esse não é um sintoma muito conhecido para quem não passou pela doença. E com isso às vezes me prejudica, então eu preciso correr atrás um pouquinho, né? Mas é isso. Vamos falar de outro sintoma? Fogacho. Cara, os fogachos pararam, graças a Deus. Agora eu já não sofro mais os fogachos, que são aí um dos efeitos mais conhecidos, né, do tamoxifeno. E no começo do tratamento, aí foi punk. Eu sentia muito. Nossa, onde eu ia, eu tava com leque junto. Agora o meu estoque de leque, ele tá todo voltado e direcionado para o calor paulistano, que a gente espera dar uma melhorada neste outono que tá entrando. No entanto, todavia, as câimbras, que também são um efeito muito comum, ainda são coisas que eu tenho que lidar. E assim, eu amo fazer atividade física, eu sempre fui acostumada a isso e nunca foi uma coisa que tive, foi realmente uma coisa que só aconteceu, que esteve, né, que seguiu na minha vida pós. E apesar de eu fazer uma puta ingestão de água, eu adoro, eu tô sempre com uma garrafinha de água, eu bebo muita água, comer banana, né, fazer ingestão de potássio, pra tentar remediar esses efeitos, cara, as câimbras ainda são muito presentes no meu dia a dia. E assim, nos lugares mais diversos, costas, pé, panturrilha, abdômen, enfim, em tudo. Então esse aí é um pontinho bem importante. Enquanto, como vocês podem ver, afinal, quem tá assistindo esse vídeo, não só ouvindo, meu cabelo tá vindo com força total, então meu cabelo cresceu muito bem, obrigada. A minha sobrancelha simplesmente se recusa a voltar a crescer. E eu, que era bem sobrancelhuda, sabe, senti uma dor aí que devo admitir que, bom, é isso, mas vamos pra próxima, né? É sobre lidar, afinal, com o meu novo eu. E, pô, eu sei, tá? Que sem dúvida nenhuma, eu não sou quem eu era. E eu não vou voltar a ser, sabe? E tá tudo bem, a Jéssica de antes
não tinha passado por tudo que eu passei. Eu tiro várias coisas boas do processo. Eu amo viver. E eu vivo hoje, sabe? Em busca de ser feliz em cada detalhe. Porque eu sei o que é tristeza. Eu passei por uma tristeza longa e muito profunda. Eu entendo hoje o valor da rede de apoio como eu nunca tinha entendido. Mas, sem dúvida nenhuma, o processo foi difícil, apesar de tirar as coisas boas. E ele ainda é difícil. As pessoas muitas vezes ditam o fim do câncer de mama sempre que começa aí a aparecer, a ver os seus cabelinhos nascendo, voltando, e como se os fiozinhos, quando eles voltam, fossem aí uma marca do fim, né, do tratamento, como se, bom, tá, já deu, né? Então, não é bem assim, né? Tá longe de ser. Por exemplo, a mobilidade do meu braço nunca voltou 100%. Eu tive vários problemas na prótese no primeiro ano pós-cirurgia. Minha prótese duplicou de tamanho 2 vezes e eu passei por alguns momentos de muita tristeza também relacionado a isso, quando eu achei que já tinha acabado todas as idas e vindas, de repente isso. Bom, além do fato que, por exemplo, eu não posso engravidar tomando remédio, mesmo que daqui 3 anos eu queira engravidar, eu posso, com a minha médica oncologista me acompanhando, eu teria que parar de tomar o remédio, engravidar, talvez aí por outros, né, entender até quando eu ia conseguir tentar engravidar, voltar pro remédio em seguida, o que tiraria, por exemplo, a minha chance de amamentar. Ou se eu optar por engravidar após tamoxifeno, que é o que eu provavelmente farei, eu ainda vou ter que entender como utilizar a fertilização, né? Graças a Deus eu congelei os meus óvulos, mas como que vai ser isso, né? Se eu vou conseguir por meios naturais, se eu vou ter que fazer a fertilização, como é esse novo momento? E assim, a gente ainda tem que ouvir de um monte de gente comentários nada a ver, né? Sem noção. Ainda tem que ouvir um monte de coisa que não faz sentido, porque o tratamento acabou em suas etapas. Ouvi dizer que agora são águas passadas, dá vontade de pedir para a pessoa avisar isso para a médica, que eu vou de 3 em 3 meses. Ou então, pro medo que eu tenho nos exames a cada 6 em 6 meses. Ou pro remédio que eu tomo todo dia. Enfim, né? É isso. É um pouquinho de como tem sido esse pós-câncer. E vale lembrar, né, gente? Tem alguns momentos de desabafo que eu acho que são naturais, dos pontos que nos incomodam nesse tratamento. Afinal, é aquilo que eu falei, né? São várias Jéssicas que já vieram do passado e várias Jéssicas que ainda vão ser no futuro. E a gente vai aprendendo a lidar com cada fase que a gente vive. O dia tem 24 horas, a gente equilibra muita coisa nessas 24 horas. E ter um momentinho aí pra gente entender que ainda estamos sob o efeito, e esse efeito da medicação, esse efeito do tratamento, o efeito do câncer na nossa vida segue reverberando, também é importante pra gente reconhecer o nosso novo corpo, o nosso novo momento. É isso, até uma próxima! Não esquece de se inscrever no canal, de seguir no Instagram e nos seguir no Spotify. E até o próximo vídeo.